Esse que diz aí, ó, a igreja somos nós, eles não aceitam ser apacentado pelos pastores que Deus põe na igreja. Eles não aceitam as doutrinas da igreja. Se você ler lá Romanos capítulo 16, versículo 18 e 19, diz que nós temos que nos desviar dessas pessoas que não aceitam a doutrina da igreja, tá entendendo? Nós temos que nos desviar deles. Esse que fala mal da doutrina da igreja. Ninguém pode se levantar contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, elas não somos nós, não somos pessoas, igual eles falam. Primeiro porque Jesus é o cabeça da igreja. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. As pessoas que se converteram ao evangelho são membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Como que pode ser isso? É aquele montão de convertido ao evangelho junto, agregado dentro do templo, formado como profeta, pastores, mestres, evangelista, presbítero, diácono. É esse grupo que forma um corpo. E esse corpo é chamado de igreja. Cada convertido ao evangelho é membro desse corpo. E Jesus é o cabeça dessa igreja. Se na igreja tem ladrão, se na igreja tem a pessoa que falsos profetas, sabe que é o cabeça da igreja? Jesus. Então Jesus é o chefe da quadrilha. A igreja de Jesus não tem essas coisas. Quem são as pessoas, então, que são falsos? São aqueles que não estão mais com o nome na igreja, foram excluídos. Se você ler ali Mateus capítulo 16, aonde Jesus edificou a igreja, dá uma olhadinha no capítulo 16 de Mateus, você vai ver lá escrito que Jesus edificou a igreja. Ali está escrito que essa igreja que foi edificada, aquele que foi desligado da igreja, vai ser também desligado do céu. E esse desligado do céu, se ele começar a pregar, ele é falso. Se você olhar mais para frente, Mateus capítulo 18, aí está escrito assim, o perdão do pecado de um irmão, você também vai encontrar lá escrito o seguinte, que se esse irmão não foi perdoado, se a igreja considerou ele como pecador, ou como publicano, ou como gentio, ele foi excluído da igreja. Ele também, se ele continuar pregando, depois de excluído da igreja, pregando, dando ensinamento, igual esses desviados estão dando, ele é falso. Ora, se ele não tem nome em igreja nenhuma, ele não está escrito em lugar nenhum, ele agora, ele passou a ser falso. Esses são falsos. E a mentalidade, como a Bíblia diz que entrou 7 demônios neles, são 7. Mateus capítulo 12, versículo 43, 44, 45. Você vai ler lá que 7 piores demônios entrou neles. Eles não conseguem mais pregar o evangelho. Não conseguem mais falar que Jesus salva, que Jesus liberta. Só consegue falar mal do pastor e falar mal das doutrinas da igreja. Só consegue pensar no dízimo da igreja. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro fez eles se desviar da fé. Fez eles ficar desta maneira. Agora eu vou te mostrar aqui para você aqui o bairro que eu moro, a área que eu moro, para você ver que coisa linda. Não tem como eu mostrar minha casa, porque minha casa é um prédio. Esse prédio aqui tem 6 escadarias. Então não tem como eu mostrar tudo. Mas eu quero mostrar para você, que só para você ter uma ideia de como é que Deus me deu, né? Olha só o que Deus me deu. Olha só, não sei se vai dar para você ver direitinho. Vou te mostrar com calma. Essa área que você está vendo aqui, ó, é a área chama aqui esse bairro aqui chama Piabetá. Fica aqui no município de Magé. E esse Piabetá aqui para lá é Piabetá. Essa serra que você está vendo lá, ó, tem uma torre ali em cima, que é a torre próxima aqui da minha casa. Tem uma torre lá em cima, ó. E aquela serra que você está vendo lá, ó, é a Serra de Petrópolis. Eu moro aqui perto de Petrópolis, né? Tem aquela serra de Petrópolis. Para lá vai para o centro de Piabetá, aí eu vou virando para cá, ó, aí já vai virando para o Rio de Janeiro, né? Vai virando lá para o Rio de Janeiro. Essa casa aqui, essa coisa linda que você está vendo aqui, que tem obra, ó, é a minha casa, que Deus me deu, ó. É um prédio, dá para você perceber aqui, ó, é um prédio, né? E essa área toda que você está vendo aqui, ó, com cobertura, né? Essa cobertura minha aqui, ela tá tudo em obra, né? Olha aqui, ó. Aqui é o meu escritóriozinho, que é onde eu fico com o meu computador, fazendo aquele trabalho que eu faço, que você vê aí na rede social, aí o meu computadorzinho fica ali, tá tudo em obra, o computadorzinho fica ali, e a gente aqui, desse prédio aqui, a gente vai
fazendo esse trabalho que eu faço de evangelismo, ó. Você tá vendo aqui, ó. Vai vendo aí, ó. É aqui dentro, ó, tá tudo em obra. Eu amo ficar aqui, ó. Botei até uma cama aqui pra me ficar aqui dentro. Tem minha televisão, tem meu computador, tudo meu está instalado aqui. Agora, porque a minha casa mesmo, a parte de morar é a parte de baixo, né? Que é claro que, como é um prédio, eu vou te mostrar aqui, pra você ir vendo aqui, ó. Aqui, ó. A minha piscina que tá em obra. Tudo em obra. Aqui é a minha floresta, que é o fundo do meu quintal. Ó, né? Fundo do meu quintal. Acho que eu acredito que tá dando para você ver muito bem, que é a minha piscina. Ali fica a minha caixa d'água, né? As minhas coisinhas, tem uma escadaria aqui, ó. Né? Ó. E tem essa escada aqui também, onde eu desço, né? Aqui, ó. Para onde eu desço. É para onde eu desço. E essa daqui que dá acesso à minha caixa d'água. É aquilo que Deus me deu, né? Então o que eu queria dizer para você, que a pessoa que paga dízimo, a pessoa que é servo de Deus, ele não tá nessa miséria que o desviado fala. Esse negócio de ficar postando aí nas redes sociais, aquele monte de pessoas passando fome, morando embaixo de ponte, mendigando, criancinha, todo magrelinho. Olha, pergunta para essas famílias se eles pertencem a alguma igreja evangélica. Pode perguntar. Qual igreja que eles são membros? Eu às vezes fico horrorizado quando eu vejo os desviados associando esses miseráveis, né, que estão numa situação muito ruim, com a igreja. Porque na realidade, se os desviados não estivessem pregando para as pessoas saírem da igreja, tá na cara que essas pessoas estavam lá. Se todo mundo estivesse pregando, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, ao invés de ficar dizendo que o pastor é ladrão, tá na cara que essas pessoas estariam, né, protegidas pela igreja. Não existe nenhuma escritura na Bíblia mandando eu ser crente, né? Veja bem, não tem nenhuma escritura na Bíblia mandando eu ser crente, pagar dízimo, né? E depois que eu tô lá servindo a Deus, ou então o pastor fazendo aquele trabalho que todo mundo sabe que o pastor faz, que é o trabalho de evangelizar, de ganhar alma para Jesus. E depois que a gente ganha as almas para Jesus, vem essas pessoas que estão numa situação de miséria, né? Não quer aceitar Jesus como Salvador. Eles não aceitam Jesus como Salvador das suas almas. Não quer saber de ser crente. Agora a igreja de Jesus somos nós. Ora, se a igreja somos nós que temos que... É só nós mesmo. O nós que fala aqui não é no plural, não. É nós, eu. Quer dizer que a igreja sou eu. Eu sendo a igreja. Se eu sou a igreja, eu que sou tudo. Eu sou o pastor, eu sou a ovelha, eu sou tudo. Eu não tenho um conjunto. Eu não tenho profeta, não tenho mestre, não tenho evangelista, não tenho nada daquilo que a Bíblia diz que tem que ter, né? Porque a igreja sou eu. E na realidade a Bíblia não fala assim. A igreja fala que na igreja tem mestre, na igreja tem pastores, na igreja tem ovelhas, na igreja tem profeta, na igreja tem um montão de coisas que essa turma que diz que a igreja somos nós, não tem. Eles foram excluídos pela igreja, que é aquela igreja composta de profeta, evangelista, igreja composta desse grupão, eles foram excluídos de lá. E sendo excluído, agora ele se denomina que a igreja é ele. E ele sendo igreja, o que ele vai fazer? Em vez de pregar para ganhar uma para Jesus, só quer pregar contra o pastor que prega. Bispo Macedo agora é falso. Mesmo ele estando com igreja, estando com templo, estando com ovelhas, estando com aquela multidão que você vê aí indo lá, ele é falso. Verdadeiro, que só quem prega a verdade, sabe quem é? É quem saiu. Quem fica postando desenho, figurinha, chamando pastor de ladrão. Não existe escritura na Bíblia mandando nós falar mal de crente. Nenhuma escritura, todas as escrituras da Bíblia, que está na Bíblia, diz que quem falar mal de crente, essa pessoa não vai entrar no céu. É muita escritura mostrando isso. Mateus 7, logo no começo, os primeiros 5 versículos, diz: aquele que julgar será julgado.
É bom você saber que julgamento é quando você começa a falar que os outros é isso, aquilo, outro. Eu nunca disse que fulano é isso, aquilo, outro. Eu cito a Bíblia. Quando eu digo que desviado não vai entrar no céu, eu não estou julgando. E por que eu não estou julgando? Eu não estou julgando porque a Bíblia está escrito que o desviado vai para o inferno. Que desviado perdeu a salvação. Está escrito na Bíblia. Então ninguém pode ir contra aquilo que está na Bíblia. Mas o pastor, eles colocam lá a escritura dizendo que nós podemos julgar o pastor por causa de uma escritura que está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 11. Pega um versículo isolado, só o versículo 11 de Efésios capítulo 5, e exclui os versículos 4 e o versículo 6, né? Até o 4 e depois do 6 para frente, para poder enganar você. Mas você tem Bíblia, você pode também ler a Bíblia. Se Efésios 5, 11 está mandando julgar o pastor. Tem uma escritura na Bíblia que é bem claro, que diz que para nós não nos associar às obras infrutíferas das trevas. Essa escritura está dizendo que obras infrutíferas das trevas é a igreja, é o pastor? Não está. Está falando de prostituição, está falando de pecado. Não está falando que é o pastor. Mas o desviado, ele conseguiu pegar um versículo isolado e mudar o sentido dessa escritura. Desviado não é salvo, desviado é falso, porque desviado não faz parte do corpo de Cristo, desviado não faz parte da igreja. O corpo de Cristo é aquela quantidade de pessoas que se convertem ao evangelho, que dali Jesus escolhe um para ser pastor, para ser mestre, para ser profeta, para ser obreiro da casa de Deus, e outros para poder ser simplesmente ovelha. Só que todo mundo louva, canta, prega, ensina, todo mundo participa. Isso é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é uma pessoa só, isolada. Não é um aqui, outro lá. E esse que diz ser igreja, você tem que ver na rede social, o que tem de gente ali que fica só postando coisa feia. A igreja de Jesus não faz isso. Aí não tem mais o Espírito Santo, não fala em línguas estranhas. Tem uns que até blasfema contra o Espírito Santo, pega as línguas estranhas e começa a inventar, e não sabe nem o que é línguas estranhas. A línguas estranhas, para você que não sabe o que é a línguas estranhas? A línguas estranhas é um sinal do Espírito Santo na vida de quem crê. A pessoa que crê, ele recebe um sinal. Esse sinal que ele recebe, ele fala em línguas estranhas. Atos capítulo 2 mostra uma história muito linda, que estando reunidos cerca de 120 no mesmo lugar, numa casa, Atos capítulo 2, houve uma promessa de Deus que desceria o Espírito Santo sobre toda a carne, e essas pessoas receberiam o Espírito Santo, e ali tinha cerca de 120 na mesma casa. Estavam sentados, e eles estavam orando, estavam aguardando a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, estava ali reunido pessoas de diversos países, diversas nações. Naquela época não tinha tantas nações igual tem hoje, né? O Brasil, por exemplo, não estava lá. E outros países que foram descobertos depois, com o tempo, né? Depois que aconteceu esse episódio lá da descida do Espírito Santo, não estava lá. Mas segundo a Bíblia, todos os povos que habitam embaixo da terra estavam ali. Então a pessoa, só para você entender, que vamos botar assim, né, que nasceu no Brasil, só para você entender, lá não tinha brasileiro, para você entender. A pessoa que nasceu no Brasil, se ele estivesse ali e ouvisse alguém falar em inglês, isso não quer dizer que lá tinha alguém da Inglaterra, só para você entender. O brasileiro ia entender a pessoa que fala inglês falando em português. A pessoa que fala em português, quem era da Inglaterra, ia entender falando em inglês. Uma pessoa que é chinês, se ele fala o mandarim, né, que é a língua chinesa, a pessoa que é do Brasil vai entender o mandarim como se fosse em português, tá entendendo? Então todo mundo entendia, todo mundo falava o seu idioma próprio, da terra que ele nasceu, mas ele entendia também o outro, que nasceu em outro país, falando o idioma da terra que ele nasceu. Eu, por exemplo, sou brasileiro, entendo agora o japonês falando em português, entendo o inglês falando em português, entendo o italiano falando em português, e eles, aquele que é da Itália, entende o meu português falando em italiano, quem é da Inglaterra entende o meu português falando em inglês, tá entendendo? Então é assim que Jesus fez. Foi uma operação de maravilha, foi uma operação de milagre, foi um sinal que Deus fez, que as pessoas ficaram assim, como que pode, né?
falar na própria língua que nós somos nascidos. Todo mundo tinha o mesmo pensamento. Como que pode o inglês falar na língua que eu sou nascido no Brasil? Como que pode o italiano falar na língua que eu sou nascido no Brasil? Sendo que naquela época não, né, não estudaram para aquilo, para falar esses idiomas. Então foi uma coisa muito linda. Só que hoje é diferente. Quando o crente crê, ele recebe esse sinal. Marcos capítulo 16, no versículo 17, fala que um sinal segue os que crê. É esse sinal que faz a pessoa falar em outras línguas. E não tem nada a ver com o idioma. Não tem nada a ver com ser poliglota. É o Espírito Santo dando essas línguas para o crente. Aí a pessoa que é desviada, ele não tem mais o Espírito Santo, não entende isso mais. E então ele começa a blasfemar contra, começa a dizer, botar escrito lá um montão de coisa feia, cai na gargalhada, né? Porque ele não entende. Só que se falar uma palavra contra o Espírito Santo, perdeu a salvação. É um pecado que não tem perdão. Se blasfemar contra o Espírito Santo, meu querido, a pessoa perde tudo. Ele perde tudo. Eu estou gravando esse vídeo aqui, essa segunda parte do vídeo, para você que não é desviado, que ainda tem, que crê no Espírito Santo, que crê em Deus, não se desvia. Cuidado com esse negócio. Dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 5, depois do versículo 12, de 12 em diante até o final, você vai encontrar lá de pessoas que se levantaram contra Deus, contra o povo de Deus, contra a igreja. Eles morreram, se deram mal. Se essa obra é de Deus, ela vai continuar, mas se não é, Bispo Macedo já está 40 anos pregando o Evangelho. R.R. Soares, 40 anos. Esse povão que você vê, então, um tempão aí pregando o Evangelho. Se a obra não fosse de Deus, ele não ficaria 40 anos. E também vocês estão errando, vocês não blasfemaram com o Espírito Santo, todos os pecados serão perdoados aos homens. Todos. Se eles estão pecando, eles serão perdoados. João capítulo 3, a partir do versículo 16, você vai encontrar lá que os crentes não serão julgados, para não ser condenado com o mundo. É diferente. Mesmo que o crente erre, aqueles que não se desviaram, eles terão direito à salvação, porque há um perdão para os crentes, aqueles que fazem a obra de Deus. E Deus tem poder para poder mudar a história, né? Ele tem esse poder. Vale a pena ser crente. Agora, a pessoa que largou Jesus, que se desviou dos caminhos do Senhor, essas pessoas não tem jeito. Desviado não vai ser salvo. Crucificou Jesus de novo. Crucificou Jesus de novo. Crucificou Jesus de novo. Crucificou Jesus de novo. O desviado crucificou Jesus de novo. A pessoa que se desviou recebe 7 espíritos malignos. Mateus capítulo 12, versículo 43, 44, 45. Quem se desviou não consegue se livrar da maldição. Gálatas capítulo 1, versículo 6, 7, 8 e 9. Mostra que aqueles que se desertaram para outro evangelho, o evangelho de falar mal de pastor, evangelho de falar mal da igreja, evangelho de falar mal do Espírito Santo, o evangelho de criticar crente, o evangelho de criticar dízimo, de criticar o dinheiro que entra na igreja, você nunca vai fazer com que pare de entrar dinheiro na igreja. A grana na igreja é coisa de Deus. Quem contribui é abençoado e quem prega o evangelho é abençoado. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 19, versículo 27, 28 e 29 até o 30, que você vai encontrar lá Jesus dizendo, Pedro falou, olha Senhor, nós largamos tudo. Sabe por que ele falou que largamos tudo? Pedro disse que largou tudo para pregar o evangelho, porque Pedro, ele era pescador. E Pedro estava pescando, e quando de repente Jesus chega e chama Pedro, Jesus chamou na verdade 12 discípulos. A palavra discípulo quer dizer alunos. Jesus era mestre. Mestre quer dizer professor. E esses discípulos, eles depois foram chamados de apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviados. E eles foram enviados para pregar o evangelho. Por isso que eles passaram a ter o nome de apóstolo. Quando eles foram chamados, era discípulo. Alunos. Jesus, mestre, ensinou a eles. Depois que Jesus ensinou eles, eles passaram a ser chamados de apóstolo. Apóstolo enviado. E eles foram enviados. E para ser enviado, para pregar o evangelho, Jesus falou o seguinte, muita gente fala que tem que ser de graça. Olha aí Mateus capítulo 10, no versículo 8, diz que
tem que ser de graça a ressurreição de mortos, curar os enfermos, fazer o paralítico andar, né? Fazer milagre é de graça. Mas se você for ler o 9, o 10, o 11, vai lendo para baixo, você vai encontrar aí dizendo que eles não era para levar nada, nem bolsa, nada. Nada. Tem que ir só sem nada. E mandou que eles se hospedassem na casa dos outros. E mandou que eles comessem. Se você for ler também lá em Lucas capítulo 10, 70 foram enviados de 2 em 2. Foram enviados de 2 em 2. 70, Jesus manda agora ir de 2 em 2 e mandou que esses dois entrassem na casa e comessem daquilo que pusesse na mesa. E falou também que na cidade que eles entrassem era para comer. Então até a comida deles estava garantida, mas agora eles têm família. Eles têm família. Como é que vai pagar as contas? Como é que vai alimentar a família? Eles estavam indo evangelizar, mas é a família deles. Então Pedro perguntou ao Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 19, versículo 27, 28, 29 e 30, Pedro perguntou: Senhor, nós largamos tudo. Como é que vai ser? O que nós vamos ganhar em troco? E Jesus respondeu para eles o seguinte: todo aquele que prega o evangelho vai ganhar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Aí confirmou lá em Marcos capítulo 10, versículo 27, 28, 29 e 30, também se me fala a memória. Mas no 30, especificamente versículo 30, está escrito lá que vão ganhar 100 vezes mais em tudo aquilo que eles perderam. Tudo. Ali você já começa vendo. Se você for ler lá em Atos capítulo 2, você vai encontrar lá os apóstolos recebendo dos convertidos ao evangelho, eles venderam suas propriedades e trazia tudo para os apóstolos, para os enviados para pregar o evangelho. Se você for ler lá em Atos capítulo 4, lá no finalzinho você vai encontrar lá também os crentes levando bens e colocando nos pés dos apóstolos. Quem trazia esses bens era os convertidos ao evangelho. Os apóstolos só recebiam para confirmar a palavra de Deus. Se você for ler também em 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo começa a fazer uma pergunta: eu, a minha mulher, meus filhos, também não temos que comer? Aí você lê todo dia até o versículo 14, do 1, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14. Lá no 14, Paulo diz assim: olha, assim ordenou o Senhor que aquele que prega o evangelho viva do evangelho. Viver do evangelho é ganhar, é no sentido de dinheiro, no sentido de bens. Mas para quem se desviou, ele quer ver o pregador do evangelho falido, sem ganhar nada, que aí a pessoa não consegue pregar. Como é que vai pregar o evangelho no mundo todo, igual está escrito em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15? Pregar o evangelho no mundo todo duro. Quem vai sair aqui do Brasil e sair viajando por esse mundo todo sem um centavo no bolso? Sem nada. E a família da pessoa, como é que vai viver? Então o desviado quer ver você sem nada, descapitalizado, que é para você poder não fazer a obra de Deus. E eu também queria deixar bem claro para você que não tem como você roubar juiz, promotores que estão na igreja, advogados que estão na igreja, pessoas ricas que estão na igreja, comerciante que está na igreja, empresário que está na igreja, engenheiro, professores, enganar esse povão, não tem como. As pessoas vão para a igreja porque creem no evangelho, porque aceitaram Jesus, porque receberam o Espírito Santo. Por isso que eles vão para a igreja. E na casa de Deus, eles sentem a presença do Espírito Santo, sentem o poder de Deus. Quem leva dinheiro para a igreja leva com alegria, não leva para lá